Na Era do Espírito. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Guarujá, 1420 kHz, AM, Florianópolis, Santa Catarina. Estamos dando início agora ao programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Meu nome é Narbal Almeida Júnior e eu vou apresentar para vocês hoje a Lei de Sociedade. E logo de cara, na questão 766, Kardec pergunta o seguinte: a vida social está na natureza? E os espíritos respondem: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Pergunta direta, resposta direta. Para que a gente fala? Para que a gente se comunica? Isso não é à toa. A gente precisa disso, e se a gente precisa, é para a nossa evolução, para a gente progredir, para trocar informação e progredir cada vez mais rápido. É por isso que a gente vive junto uns dos outros. Ninguém consegue viver sozinho. E é por isso que na questão seguinte, a 767, Kardec pergunta o seguinte: é contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? E os espíritos respondem: sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, na pergunta de Kardec, a gente tem que prestar atenção que insulamento aqui quer dizer isolamento. A gente não deve viver sozinho, porque é contra a lei da sociedade, a lei que vai nos ajudar a progredir, porque a gente vai conviver uns com os outros, trocando informações. Então Kardec pergunta: procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? E os espíritos respondem: o homem tem que progredir. Insulado não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. Nessa resposta, a gente tem que ressaltar o sentido da palavra estiola. Estiolagem vem da botânica, que quer dizer desenvolvimento anormal das plantas causado pela falta de luz. Então, essa palavra é utilizada aqui no sentido metafórico. Uma pessoa, não tem brilho, vivendo sozinha. Metaforicamente, essa pessoa vai perder o brilho porque não tem luz, ela está no escuro. Então, Kardec complementa, homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. E na pergunta seguinte, a 769, é a seguinte: concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, mas, uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? E a resposta dos espíritos é a seguinte: satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso aprovação? Não se pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Eu só quero aqui recordar que nós já vimos que a lei do trabalho é uma lei divina, é uma lei natural. É uma coisa que a gente precisa fazer para crescer. Então, se você fica isolado, você vai trabalhar para quem? Só para você mesmo, você não vai contribuir para mais ninguém. É egoísmo puro. Então, Kardec pergunta: o que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? E a resposta dos espíritos: duplo egoísmo. E Kardec insiste: mas não será meritório esse recaimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? E os espíritos respondem: fazer mais soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação.
evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula, cai noutro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Então, a principal mensagem que o Cristo sempre trouxe para a gente foi amor e caridade. É a gente se amar e se cuidar um dos outros. Se você vive sozinho, você está se privando dessa oportunidade. Então vem a próxima pergunta. Que pensar dos que fogem do mundo para se voltarem ao mister de socorrer os desgraçados? E a resposta dos espíritos. Esses se elevam, rebaixando-se, têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazer o bem, obedecendo à lei do trabalho. Então, aquele que se abstém da vida para ficar cuidando dos outros, pessoas caridosas, que se dedicam a ajudar pobres, em guerras, em situação de pobreza absoluta, de penúria, eles estão se elevando espiritualmente, trabalhando, abrindo mão de gozos materiais que eles poderiam eventualmente ter, fazendo bem e trabalhando. É o suprassumo do bom. E Kardec emenda a seguinte pergunta: e dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam? Ele está perguntando aqui de pessoas que trabalham reclusas, por exemplo, aqueles que cuidam de faróis. Os faróis que iluminam no mar e que dão o indício de perigo, que transmite mensagens, para evitar batidas e coisas dos navios. E a resposta dos espíritos: isso não é retraimento absoluto do egoísta. Esses não se insulam da sociedade, porquanto para ela trabalham. É um trabalho necessário. Então essa pessoa, ela não está fugindo da sociedade, ela está agindo para a sociedade. Nesse caso, não é um insulamento e não é problema. Vamos então para a questão 773. Kardec pergunta: por que, entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que esses não mais precisem de cuidados? E a resposta é a seguinte: os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmos, ela tem como sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandona a fim de se ocupar com os recém-vindos. Nós temos que perceber aqui que nós somos diferentes dos animais. Nós temos consciência e inteligência muito mais avançada, muito mais evoluída. Por isso nós temos muito mais responsabilidade com a vida do que eles. Outra pergunta. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado de costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? E a resposta é a seguinte: diverso do dos animais é o destino do homem. Por que, então, quererem identificá-lo como esses? Há no homem alguma coisa a mais. Além das necessidades físicas, há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família, mais apertados, tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. E para finalizar, Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo. Com essa resposta, vamos ficando por aqui. Que todos tenhamos um ótimo final de semana. E até a próxima. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Na Era do Espírito.